que é a questão espiritual. Pessoal, o que eu quero dizer com isso? Quando os pacientes... Existem dois grupos, geralmente, de pacientes com Parkinson. Tem um grupo que, às vezes, acredita que a doença é uma punição. Tem pessoas que acreditam que, não, isso Deus me castigou, me mandou isso, ou alguém que fala que alguém fez macumba, fez feitiço, tá? Não estou entrando no mérito religioso, mas existe, às vezes, um grupo de pessoas que coloca na doença de Parkinson como se fosse uma punição relacionada a algo, tá? A questão espiritual, pessoal, ela serve justamente para que a gente tenha apoio. Então, os pacientes que, por exemplo, têm uma comunidade religiosa, que estão inseridos num ambiente, seja uma igreja, seja uma questão doutrinária ou não, enfim, mas que eles apresentam esse suporte, que eles acreditam que existe algo superior, eles são capazes de ficar mais tranquilos e eles costumam evoluir melhor do Parkinson, no sentido de suporte. Então, se você tem o hábito, a prática, ou participa de uma comunidade religiosa, continue fazendo isso, isso faz bem para você, tá certo? Mas não coloque na questão da espiritualidade como se fosse um castigo. A ideia não é essa. Esse pensamento não vai te fazer bem, tá certo? Esse pensamento do castigo ele só serve para você aumentar a culpa e você abandonar o tratamento que você deve seguir de maneira adequada. Então, eu só queria deixar esse recado. Eu tenho muitos pacientes, às vezes, que vêm com esse peso, achando que eles estão sendo, de alguma maneira, castigados. Às vezes, tem pessoas que acreditam que é coisas que alguém fez algum mal para eles. Não existe isso. A doença de Parkinson, ela, infelizmente, é uma doença neurodegenerativa, tá certo? E não tem a ver com essas questões relacionadas a causas, enfim, ocultas. Tá certo? Essa questão assim, espiritual, religiosa, assim, eu costumo sempre falar isso. Assim, se você tem uma crença, se você tem hábitos, mantenha-os. Eu não quero que as pessoas fiquem refém do diagnóstico, refém da doença. Então, quando a gente fala em qualidade de vida, é exatamente isso. Ter liberdade para fazer as coisas que você faria se não tivesse a doença. Gustavo, mas tem limitações. Sim, podem ter muitas limitações, principalmente ao longo da doença, ao longo da evolução. Mas quando a gente fala em limitações, a gente não fala em impedimentos. Então, às vezes, você tem uma dificuldade, então vai conversar com o médico, vamos ver os tratamentos medicamentosos e também não medicamentosos, o acompanhamento multiprofissional para que essas limitações não se tornem nunca um impedimento. E isso, para mim, que é o cerne quando a gente fala em qualidade de vida, tá? Então, se você tem uma crença, alguma coisa espiritual, religiosa, que mantenha. E não fique pensando a todo momento nessa questão, o que a doença significa, o que a doença vai me deixar fazer isso, a doença, não, eu não quero isso, eu quero que você fique livre, quero que você faça as coisas independentemente da doença. Seja você, se você trabalha com marcenaria, se você é médico, um maratonista, o que for, eu quero que você tenha uma vida independente. Vai ter limitações, vai ter uma hora que às vezes você vai falar assim, Gustavo, eu não consigo dirigir, perfeito. Vamos tentar melhorar o tratamento? Ainda assim não consigo. Tudo bem, tem Uber. Então, assim, limitou, dificultou, né? Mas você ainda vai conseguir ir aonde você queria, de algum jeito. A gente vai te dar essa condição, né? Ao longo do tempo, novos sintomas vão aparecendo, como a gente já falou. E uma coisa que a gente não falou, Diego, que eu queria que a gente tentasse lembrar todo mundo, é a questão da alteração cognitiva. Ao longo do tempo, a gente espera que o paciente, nem todos, mas uma menor parte, desenvolva um quadro característico de uma demência em si. E muitas vezes é associado com uma doença de Alzheimer. Então o paciente precisaria ter doença de Alzheimer e de Parkinson, mas na verdade não. Tem uma entidade que a gente fala de demência associada ou demência da doença de Parkinson. Isso sim, é uma coisa que pode causar muito impedimento, muita limitação, né? E pode causar um impacto muito grande para os cuidadores também. É importante a gente entender que isso existe, que o paciente pode evoluir depois de anos, em média, depois de 10 anos de doença, para um quadro de esquecimentos progressivos e fazer um diagnóstico de demência. Quando isso acontece, o tratamento continua. Os nossos esforços continuam. Eles não param, tá?
mas as limitações podem surgir e também pode ter maior impacto na qualidade de vida do cuidador, tá bom? Muito bom. Pessoal, agora a gente está nos últimos 5 minutos, passa sempre muito rápido, mas uma coisa que tem que ficar clara, que eu gostaria de deixar, nunca deixe que a doença seja, que o Gustavo já falou, acabou de falar também, nunca deixe que a doença seja o centro da sua vida. Você precisa aceitá-la para poder desenvolver estratégias, não mude os seus projetos pessoais de vida, tá? Se você tem um trabalho, se você tem um objetivo, se você tem uma meta, compartilhe isso com o seu médico, ele está do lado para te apoiar, para criar estratégias para que você possa cumprir e conseguir viver da melhor maneira possível. Lembre-se que você tem um compromisso com você e não hesite em pedir ajuda, tá? Principalmente diante dos sintomas depressivos, a gente precisa dos outros, um dos outros, não tem como escapar disso, tá? E a gente precisa desse apoio que a gente chama de multiprofissional.